eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem e que a semana de vocês seja incrível, recheada de coisas maravilhosas. O nosso programa de hoje tá pra lá recheado de novidades. E para contar para vocês quais são elas, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo todo, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado pelo convite maravilhoso. É sempre uma honra estar aqui com você, minha senhora esposa. Obrigada. Para vocês que nos escutam, nos acompanham, nossos queridos e queridas ouvintes, eu digo e repito: bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Onde você está, onde você estiver, esteja na paz e no bem. Se você está dirigindo, o cinto de segurança, por favor, direção econômica e direção defensiva. Se você está no trabalho, um ótimo trabalho para você. Se você está em casa fazendo aquela faxina gostosa, boa faxina. Se está na caminhada, que bom. Você está aqui, que é o nosso Educação Financeira para a Vida. E falando em EFV, o episódio de hoje é o que é o EFV parte 5, onde nós vamos falar mais um pouquinho para você das influências, dos aspectos que compõem o nosso projeto. E além disso... É isso mesmo, você que está chegando aqui nesse espaço maravilhoso, onde falamos de finanças e espiritualidade, já lançamos 4 episódios sobre o que é, que esquecer, o que é o EFV. E agora, o parte 5, o 5º episódio, vamos adentrar um pouquinho mais para ver as novidades do EFV, para ver as suas influências, os impactos, o que temos feito de bom, as contribuições. Exatamente, era isso que eu iria pontuar, né? Muitas novidades vamos contar hoje para vocês. Mas para quem está chegando recentemente ao nosso programa, seja muito bem-vindo e vamos deixar aqui sinalizado os outros programas que nós já fizemos sobre o EFV, né? Então, o primeiro programa deste podcast, o número 1, que foi lançado no dia 31 de maio de 2020. Então, você corre lá escutar o programa 1, tá? Que atualmente está com mais de 1.800 reproduções. Ana, eu estava vendo, né, os gráficos, os dados. Muita gente começa, de fato, pelo episódio número 1. Exatamente. Começa a nos ouvir, então por isso que tem mais de 1.800, quase 2.000 reproduções. Então aquele episódio que nós lançamos dia 31 de maio, aquele episódio inaugural, onde falamos sobre o que é FV, estávamos começando, né, esse nosso projeto. E você, ouvinte, né, querido e querida ouvinte raiz, que está lá desde os primórdios conosco, muito obrigado pela sua audiência. No dia 23 de agosto, 2020, nós lançamos o EFV parte 2. Nós estávamos naquela época em 12 países, olha que interessante. Foi o episódio número 14, então a gente avançou bastante rápido por vários países. Acredito muito por conta da economia de Francisco mesmo, né? Pela abrangência mundial que tem esse evento do qual nós fazemos parte, esse processo que estamos aí construindo juntos, né? Nesse programa, parte 2, nós falamos muito sobre a doutrina social da igreja, a educação financeira e o desenvolvimento integral, né? E na época a gente estava quase chegando a 900 reproduções do nosso programa. Olha só, hein? Olha que bacana, Augusto. Já o parte 3 foi no dia 31 de janeiro de 2022, né? 2021, amor. 2021, perdão. Olha como a pandemia... porque a pandemia dá um bug, né, gente, nas datas aqui. A gente falou sobre os valores do FV. Sobre comunhão, participação, diálogo, misericórdia. E aí, na sequência, né, este episódio número 39, o próximo episódio que a gente veio a falar do programa, né, do FV, foi lá no episódio número 94, em fevereiro deste ano de 2022. E o enfoque desse episódio foi psicologia econômica, né? Quais as relações
dessa área que a gente aplica muito aqui nos nossos programas, inclusive tem programas só sobre essa temática aqui na Educação Financeira para a Vida, então corre lá escutar o episódio 94. E hoje, né, vamos gravar aqui nosso episódio número 111, o que é o FV parte 5. O enfoque é na educação e na espiritualidade. Muito bom. Então nós vamos pegar algumas e ver como que a Laudato Si, um escrito do Papa, né, de 2015, como que ele influencia no FV. Mas antes disso, nós temos algumas atualizações para vocês, né? Bom, galerinha, agora, no momento que estamos gravando, estamos em 43 países. Então, o último país que chegou aí nos escutando foi a Áustria. Já adiantando de novo o beijo especial da semana pro pessoal que tá nos escutando. E estamos chegando aí, falta aproximadamente 100 reproduções para os nossos 17 mil streamings, né? 17 mil vezes que os nossos programas foram escutados. Então, muito obrigada! Além disso, estamos com 150 inscritos no YouTube e também passamos lá das 1000 reproduções dos nossos programas, que foi uma coisa mais recente, que a gente incluiu os programas por lá, né? E pra você que nos escuta pelo YouTube, um grande beijo pra vocês, né? Vocês pediram, é mais prático, é mais fácil e vocês podem se inscrever no canal, dar o joinha, compartilhar, então nos ajude, né, a espalhar a sementinha da educação financeira em muitos corações. E aí, teve uma coisa muito especial também que aconteceu recentemente, que foram as rodas de conversa da economia de Francisca e Clara com o pessoal do Magis Manresa. Nossa, foi maravilhoso. Nossa, um momento especial demais, que a gente falou sobre economia, finanças, espiritualidade. E tinha gente do Nordeste, Sim. Tinha gente do Ceará, tinha gente do Rio de Janeiro, tinha gente aqui do Paraná, de São Paulo. São Paulo. Foi um momento especial. Inclusive, tá pra ser marcada uma segunda data aí, pra gente continuar batendo essa ideia, que foi bacana demais, gente. E nós também demos uma entrevista, né, Augusto? Isso, na Rádio Milícia da Imaculada, no programa Bom Dia, Amigos. Foi um momento muito legal, né? Eu nem vou falar porque eu sou suspeita de falar de rádio, né? Eu adoro, de paixão. Obrigado, gente, galera da milícia, pelo espaço e a oportunidade. Nossos ouvintes podem conferir essa entrevista no link, né, desse podcast. A gente pode colocar na descrição o link. Isso, vocês curtam lá, escutem a partir do link da descrição nossa entrevista. E a novidade mais quente, novidade quentíssima, recente, é a nossa coluna na revista O Mensageiro de Santo Antônio, né? É isso mesmo, a revista digital. Estamos lá com uma coluna chamada Finanças para a Vida. Então você que é nosso ouvinte fiel, né, já ganhou e vai ganhar um cupom EFV10 se fizer a assinatura com o nosso link e colocando ali EFV10, você ganha 10% de desconto na assinatura. Você pode receber fisicamente a revista e também ter acesso à revista digital. Então temos bastante conteúdo sobre finanças e espiritualidade nessa parceria com essa revista que tem um alcance nacional aqui no Brasil. Uma alegria imensa, né? Então um beijo para todo mundo aí da revista O Mensageiro. Gente, e óbvio que eu não poderia deixar de falar que estamos nos preparando para Assis. Faltam aí aproximadamente 2 meses para nossa viagem, para esse grande momento de encontrar nossos amigos no encontro The Economy of Francesco, a economia de Francisco. Estamos muito felizes e por isso nós contamos com vocês. Comprem a nossa rifa, a gente vai falar mais no final do episódio sobre ela, detalhes, mas vou deixar também o link na descrição. Comprem a nossa rifa para concorrer a prêmios especiais, gente. E detalhe, nessa rifa é você que vai escolher o que você quer. Tem 2 opções de prêmio e mais uma surpresa, tá? As opções são ou uma Alexa, né, um Echo Dot, não sei nem se eu estou falando direito, 3ª geração, ou um relógio Mi Band 6. E a surpresa, o Augusto vai falar no final do episódio. Tá. Qual é, tá? E aí, contamos então com vocês para divulgar, para comprar, para ajudar aí a atualizar nossas despesas de viagem, que essa inflação a gente não deixa
a gente fechar essa conta. Ajuda a gente, galera. Bom, e vamos ao episódio agora propriamente dito, Augusto. É isso mesmo. O que nós temos, então, de aprendizados para os nossos ouvintes entenderem e aplicações de Laudato Si no FV, mas primeiro o que temos aí, né, de concreto, esse documento tão legal. Já falamos bastante sobre a Laudato Si aqui, em vários momentos. A Laudato Si, ela é uma carta encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum. Então, aonde ele vai falar sobre a ecologia integral. Ele escreveu essa carta em 2015, na festa de Pentecostes, 24 de maio de 2015. E tem muita coisa boa que a gente pode tirar ali de lição, né? Capítulo 1, o que está acontecendo com a nossa casa. Capítulo 2, o Evangelho da Criação. O capítulo 3, a raiz humana da crise ecológica. O capítulo 4, uma ecologia integral. O capítulo 5, algumas linhas de orientação e ação. E aqui é onde a gente vai destacar hoje o capítulo 6, a educação e a espiritualidade ecológica, Ana. Que legal. Olha, é muito interessante como falar de uma nova, ecologia integral. O Papa diz assim, fazendo uma análise aqui geral do capítulo, ele começa com uma abordagem direta, questionando fortemente a insuficiência do estilo de vida consumista, autorreferencial, individualista, e ele oferece pistas para novos estilos de vida, novas praxes, alternativas, que pensem no bem comum, com consumo consciente, responsável, integral, que resgate a dignidade humana. É um olhar muito bacana, muito sensível do Papa sobre essas questões das novas culturas que provêm, de uma espiritualidade que gera uma educação, uma economia, uma política nova e melhor. Então, ele inicia dizendo assim, muitas coisas precisam ser ajustadas no próprio rumo, mas antes de tudo é a humanidade que precisa mudar. Falta a consciência de uma origem comum, de uma recíproca pertença e de um futuro partilhado por todos. Essa consciência basilar permitiria o desenvolvimento de novas convicções, novas atitudes, novos estilos de vida. Surge assim um novo desafio cultural, espiritual e educativo, que implicará longos processos de regeneração. Nossa, Augusto, eu fiquei aqui refletindo profundamente sobre isso, né? Porque essa questão de ecológico, né, esse termo que o Papa Francisco traz, é algo que, às vezes, em primeiro momento, a gente pode pensar só na questão ambiental, propriamente dita, né? Mas se aplica ao estilo de vida como um todo. E o interessante é que já a gente consegue observar, conforme você falou, né, a questão cultural do nosso modo, do nosso estilo de vida, e que implica na maneira como a gente consome, né? Exatamente, Ana. É aí que ele quer, assim, descendo no chão da realidade. Eu me lembro quando eu li essa carta em 2015, eu achei assim de uma praticidade muito interessante, né? Só adiantando aqui já um tema, ele diz assim, da responsabilidade ambiental, desde o uso de plástico, papel, o consumo de água, separar o lixo, cozinhar, da questão dos aquecedores, do plantio de árvores, apagar as luzes desnecessárias. Imagina só o Papa dando dicas concretas. Dicas de economia doméstica. Isso. Muito bom. Ou seja, como que uma educação ecológica, uma ecologia econômica, ela impacta o nosso cotidiano. E é muito bacana perceber que isso influencia muito nas nossas reflexões aqui no FV, né? Exatamente. Eu acho que a primeira coisa é o estilo de vida, né? Questionar as nossas escolhas, as nossas decisões, principalmente aqui no âmbito financeiro, que é o nosso foco do nosso programa,
e o que recai no consumo, como eu falei, e entender o como essa dimensão financeira da nossa vida, e aí o termo ecológico está relacionado com tudo, vai nos lembrar isso, porque é uma coisa que está interrelacionado com tudo. Não tem como eu excluir, agora eu vou me preocupar com as questões financeiras só quando eu vou comprar ou quando eu vou investir ou quando eu preciso fazer orçamento. Não, mas é no meu estilo de vida como um todo. Lembremos o refrão da Laudato Si, né? Tudo está interligado. A gente nem lembrava, viu, que era da Laudato Si, confesso. Agora faz todo sentido. Então, apontando para outros estilos de vida, o Papa ali no número 203 diz: dado que o mercado tende a criar um mecanismo consumista, compulsivo para vender seus produtos, as pessoas acabam sendo arrastadas pelo turbilhão de compras e gastos supérfluos. O consumismo obsessivo é o reflexo subjetivo do paradigma tecnoeconômico. Está acontecendo aquilo que assinalava Romano Guardini, um teólogo. O ser humano aceita os objetos comuns e as formas habituais da vida como se lhes são impostos pelos planos nacionais e pelos produtos fabricados em série, e, em geral, age assim com a impressão de que tudo isso seja razoável e justo. E o Papa então conclui: o referido paradigma faz crer a todos que são livres, pois conservam uma suposta liberdade de consumir, quando na realidade apenas a minoria que detém o poder econômico e financeiro possui a liberdade. Nessa confusão, a humanidade pós-moderna não encontrou uma nova compreensão de si mesma que possa orientá-la, e essa falta de identidade é vivida com angústia. Temos demasiados meios para escassos e raquíticos fins. Gente, essa parte eu achei powerzona, né? Porque, primeiro, o Papa Francisco chama a atenção daquilo que a gente sempre fala aqui, né? Dentro do processo de educação financeira, como é difícil a gente entender o que é efetivamente importante pra gente, o que a gente quer consumir, o que vai trazer benefício para nós, sentido para nossa vida, e o que nos é empurrado goela abaixo, vamos dizer assim, por N motivos, né? Pode ser para pertencer a um grupo, pode ser por questões psicológicas, muitas pessoas compram porque não tem acesso a um lazer, e daí o Papa Francisco cita ali, né, que a gente é livre para escolher mesmo quando a gente tem recursos financeiros ali disponíveis. Quando a gente não tem, a gente não tem essa liberdade. E muitas pessoas, sabe, Augusto, elas consomem e compram as coisas porque é a única maneira delas terem o seu lazer. Para elas o lazer é comprar, mesmo que ela não pare e pensar efetivamente, nossa, por que vou fazer essa compra ou estou precisando disso? Mas é porque ela não consegue ter acesso a uma visita, uma viagem, por exemplo. Então ela começa a comprar compulsivamente e vai realimentando esse consumo que não é um consumo consciente, não é saudável em nenhuma esfera. O que ele alerta aqui, Ana, é justamente isso, mecanismos consumista compulsivo, ou seja, e aí dá a falsa sensação, né? Ele diz assim, a suposta liberdade de consumir. Então a gente já citou alguns atributos aqui, né, dessa crise do atual sistema econômico, onde se diz, né, existir é consumir, a pessoa existe à medida que consome. Então tem gente que acha que liberdade é consumir. Então a gente criou, né, um sistema perverso, onde muitos poucos têm, de fato, esse poder econômico, financeiro, e essa liberdade de consumir. Então isso é um sistema que o Papa vai dizer, ele gera exclusão, ele gera morte, ele não gera pertencimento. E aí entra uma outra coisa interessante, a gente poderia ficar horas falando só sobre isso, sabe, Augusto e ouvintes? Mas se a gente pensar no crédito, por exemplo, né, a disponibilidade do crédito, ela é confundida com uma renda adicional ou a sua renda. Dá essa falsa sensação de liberdade de consumo, né? A gente tem mais esse reforçador. Olha quantos reforçadores que você tem para esse consumo compulsivo, vamos chamar assim, ou impulsivo, não sei qual é o melhor termo. Mas o crédito, por exemplo,
cria muito essa sensação de falsa liberdade, no sentido de tudo posso comprar, porque eu tenho limite. Isso, justamente. Por isso que aqui... Posso, enfim, comprar parcelado infinitas vezes, tudo ao mesmo tempo, e isso vai contra o planejamento. Por isso, Ana, que a espiritualidade, né, se alinha a uma educação nesse sentido que nós trazemos aspectos da psicologia econômica, da economia comportamental, para ajudar os nossos ouvintes a pensar nos comportamentos, né, financeiros, de como anda a sua família, a tua vida pessoal, a tua empresa. Por isso, diz o Papa no número 204, não pensemos só na possibilidade de terríveis fenômenos climáticos ou de grandes desastres naturais, mas também nas catástrofes resultantes de crises sociais, porque a obsessão por um estilo de vida consumista, sobretudo, quando poucos têm a possibilidade de o manter, só poderá provocar violência e destruição recíproca. Por isso, a educação, Augusto, ela é tão importante nesse sentido, sabe? Eu acredito muito que nós precisamos pautar muitas das discussões de educação financeira pelo consumo, né? A renda é importante, com certeza, para ter proporcionar, né, na verdade, o acesso das pessoas aos itens que elas precisam e também que elas querem. Mas a gente tem muita dificuldade de entender o que a gente quer e incluir vários aspectos para analisar a nossa vida, nosso estilo de vida, nosso consumo é importante. Tem muitas discussões dentro da EOF, inclusive nesse sentido, né? Justamente porque, Ana, às vezes parece que no modelo econômico, né, vive-se com aquele homem ideal, racional, de que na hora de consumir todo mundo vai saber se organizar, se planejar, não vai ter dívidas, não vai enfiar o pé na jaca. Então, assim, não é bem assim. Aí entra a questão da irracionalidade, né? E aí vem fortemente as contribuições comportamentais, da psicologia e de tantos outros estudos na neuroeconomia, entender o funcionamento do cérebro da gente, como a gente toma decisão, e que isso também seja aplicado nas políticas públicas, para ajudar os cidadãos de todos os países a tomar melhores decisões, porque a gente pode dar emprego, dar renda para as pessoas, mas elas precisam de uma educação para o consumo, para não reproduzir novamente esse ciclo que a gente está falando, que vai gerar, além desses problemas aqui, o endividamento, por exemplo, né, das famílias, que leva a tantos outros problemas que a gente tem. E aí, então, diz o Papa, né, bonito, ele partindo da realidade, ele tem uma esperança antropológica, ou seja, no número 205 ele diz, mas nem tudo está perdido, porque os seres humanos são capazes de tocar o fundo da degradação, podem também superar-se, voltar a escolher o bem e regenerar-se para além de qualquer condicionalismo psicológico e social que lhes seja imposto. São capazes de olhar para si mesmo com honestidade, externar o próprio pesar e encetar novos caminhos, né? Caminhos novos rumo à verdadeira liberdade. Não há sistemas que anulem por completo a abertura ao bem, a verdade, a beleza, nem a capacidade de reagir que Deus continua a animar no mais fundo dos nossos corações. A cada pessoa deste mundo, peço, olha um pedido do Papa, não esquecer essa sua dignidade, que ninguém tem o direito de lhes tirar. Muito interessante, Augusto. Eu acho que aí já estava plantando várias sementes do que viria a ser a economia de Francisco, né? Essa inspiração de plantar nos corações das pessoas. E depois o Papa fala muito aos jovens essa vontade, né? Não só vontade, mas essa tendência de você agir a mudar. E a gente poder fazer as coisas no nosso dia a dia, né? Começar a questionar tudo que a gente faz. E a educação financeira é grande aliada nesse processo. Porque eu sempre desconfio de uma educação financeira, Augusto, que ela vem trazendo coisas prontas, coisas simples e coisas fáceis. E a gente sabe que o verdadeiro processo de educar para
uma nova economia, ou educação financeira para a vida, é um processo que muitas vezes é questionador, ele é dolorido, mas ele vai gerar mudanças no longo prazo. É algo que nunca acaba, a gente sempre vai melhorando, vai aprendendo. Então, é nesse sentido que eu vejo que a Laudato Si tem muito a contribuir. Nos traz esses questionamentos. E esse é o objetivo da educação financeira, trazer questionamentos para a nossa vida. Como é que a gente está vivendo? Como é que a gente está consumindo? E se esse nosso consumo, essa nossa vida está tendo impactos positivos ou negativos sobre o mundo que a gente vive, sobre as pessoas também. Então é nesse sentido. E em relação a esse impacto, Ana, são as mudanças de estilo de vida que são graduais, processuais, né? Que, como você disse, levam tempo. Não é mágico. E o Papa no número 206 diz, uma mudança dos estilos de vida poderia chegar a exercer uma pressão salutar sobre quantos detêm o poder político, econômico e social. Verifica-se isso quando os movimentos de consumidores conseguem que se deixe de adquirir determinados produtos e assim se tornam eficazes na mudança do comportamento das empresas, forçando-as a reconsiderar o impacto ambiental e os modelos de produção. É um fato que quando os hábitos da sociedade afetam os ganhos das empresas, estas vêm-se pressionadas a mudar a produção. Isso lembra-nos a responsabilidade social dos consumidores, aquilo que você dizia, né, Ana? E o Papa então recorda o bispo emérito de Roma, o Papa Bento XVI. Ele diz o seguinte: comprar é sempre um ato moral, para além de econômico. Por isso, hoje, o tema da degradação ambiental põe em questão os comportamentos de cada um de nós. E olha que interessante, Augusto. Comprar é um ato moral, e realmente é. E o Papa chama atenção pra gente o fato de que nós, como consumidores, a gente tem muito, entre aspas, poder no sentido de agente de transformação mesmo, de mudança. E isso é uma coisa que está acontecendo muito, né? Ver quantas empresas e agora até os investimentos preocupados em demonstrar para as pessoas o que vai ser feito com o dinheiro, as questões éticas, as questões ambientais, as questões sociais também. A sustentabilidade. Inclusão. Então, acho que tudo isso é muito legal que está acontecendo. E o Papa aí nos reforçando a continuar com isso, né? Lembrando que isso é de 2015, já temos 7 anos aí desse documento. Muita coisa está acontecendo. E ele chama a nossa atenção para isso, que a gente pode pensar assim, o que a gente, consumidor, pode fazer, né? Meros mortais, vamos dizer assim, para contribuir, mas contribua na sua casa, no seu bairro, e esse movimento que vai criando redes traz mudanças maiores, mudanças processuais. Muito legal. Então ele diz assim, olha, a consciência da gravidade da crise cultural e ecológica precisa traduzir-se em novos hábitos. Muitos estão cientes de que não basta um progresso atual e a mera acumulação de objetos ou prazeres para dar sentido e alegria ao coração humano, mas não se sentem capazes de renunciar àquilo que o mercado lhes oferece. Nos países que deveriam realizar as maiores mudanças de hábito de consumo, os jovens têm uma sensibilidade ecológica e um espírito generoso, e alguns deles lutam admiravelmente pela defesa do meio ambiente, mas cresceram num contexto de altíssimo consumo e bem-estar que torna difícil a maturação de outros hábitos. Por isso, estamos diante de um desafio educativo. Um desafio cultural e educativo é o desafio da educação financeira, como eu falei. Questionamento, gente. O que é que nos faz bem? O que é que queremos? Temos dificuldade de entender isso. E um processo de educação financeira contribui para o autoconhecimento. E aí a gente pode colocar um elemento bem de espiritualidade naciana, né? Aquela coisa de se conhecer, de discernir. A gente é sempre impelido a não discernir na tomada de decisões. Isso. A consumir imediatamente. E às vezes só essa pequena parada que a gente dá no nosso dia a dia, essa respirada, o pensar antes de tomar uma atitude, vai nos criando novos hábitos, fazendo descobrir novas coisas e mudando o nosso estilo de vida. E aí tem a ver com as finanças solidárias, né, Ana?
Totalmente. Entender que o bem-estar, inclusive já falamos nisso num podcast aqui, o que é bem-estar financeiro numa perspectiva cristã, né? Não é eu e o meu umbigo, é justamente essa noção do bem comum, da coletividade, como diz o Papa. E aí ele finaliza aqui esse ponto no 215 dizendo assim: nesse contexto, não se deve descurar nunca a relação que existe entre uma educação estética apropriada e a preservação de um ambiente sadio. Prestar atenção à beleza e amá-la ajuda-nos a sair do pragmatismo utilitarista. Quando não se aprende a parar a fim de admirar e apreciar o que é belo, não surpreende que tudo se transforme em objeto de uso e abuso sem escrúpulos. Ó, o que você estava falando, né, Ana? Sim. Então, se a gente não aprende a parar, se admirar do que é belo, a gente vive nesse frenesi, nessa loucura, né? E tudo vira objeto de uso e abuso sem escrúpulos, diz o Papa. E finaliza: ao mesmo tempo, se se quer conseguir mudanças profundas, é preciso ter presente que os modelos de pensamento influem realmente nos comportamentos, que é a famosa máxima filosófica do agir revela o ser. Então, os modelos de pensamento influem realmente nos comportamentos. E aí, a educação será ineficaz e os seus esforços estéreis se não se preocupar também em difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade, à relação com a natureza. Caso contrário, continuará a perdurar um modelo consumista, transmitido pelos meios de comunicação social e através dos mecanismos eficazes do mercado. Veja bem, né? Ou a gente questiona isso que a gente vive, começa mudanças pequenas e graduais, ou tudo vai voltar a ser como era e continuar aí fazendo a gente viver nesse círculo vicioso aí de consumo, endividamento, tantas outras reflexões que a gente já trouxe aqui. Por isso a educação financeira não é só importante, né, gente? Ela é fundamental. Bom, galera, esse foi o episódio, espero que vocês tenham curtido muito. Aproveita, você que está nos escutando em uma plataforma de áudio, dá aí 5 estrelinhas, classifica e segue a gente para não perder nenhum episódio, tá? E agora o Augusto vai contar para vocês qual que é a surpresa da rifa. A surpresinha da rifa é aqueles que forem comprar um número da rifa, né? Vão concorrer ou uma Alexa ou um Mi Band e juntamente com uma assinatura da revista O Mensageiro de Santo Antônio. Eu amei. Então, olha só, galera. O nosso ouvinte seguidor que for o ganhador da nossa rifa, além de escolher um desses prêmios, vai ganhar uma assinatura do Mensageiro Digital. E físico e digital. Físico. É os dois, gente. Sim, é claro. Nós estamos em 44 países atualmente. Se você for aqui do Brasil, você vai receber a revista impressa e o acesso digital. Se você é um ouvinte que comprou a rifa, que está em algum lugar do mundo, você vai receber o acesso, então, à revista digital. Caso você tenha algum familiar aqui no Brasil e quiser mandar assinatura para eles, a gente pode fazer essa parceria. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e familiares. E se, Augusto, vai que a pessoa vai estar na economia de Francisco, se a gente pudesse encontrar, daí a gente leva e entrega em mãos. Isso mesmo. Né? Lá aí no encontro da IOF. Galera, um beijo pra vocês, uma boa semana, compartilhe muito esse episódio, espero que você tenha gostado e lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.